Sejam todos bem-vindos ao ANCAP News. O Paulo Giraldelli fez um vídeo onde ele disse que Mises não refutou Marx e que os libertários, ou as pessoas que seguem teorias como anarcocapitalismo e libertarianismo, são pessoas burras porque elas aplicaram a economia austríaca de uma forma errada. Eu tenho lido por aí esta propaganda maciça deste negócio chamado Instituto Mises. Parece lá na internet, né? Mises.org. É uma bobagem tão grande quanto aquele Instituto Milênio. Por que eu digo que é uma bobagem? Porque é propaganda ideológica pura, mas com um agravante. Eu nunca vi tanto erro teórico na propagação de uma doutrina. É diferente da propagação das doutrinas de esquerda pelos partidos comunistas, de tudo que a gente viu no século XIX e XX. Porque a vulgata marxista, ela é uma vulgata feita para propaganda, mas ela não contém erros teóricos. O que ela contém é dogmatismo e falta de reflexão. Agora, a propaganda da direita contém erros teóricos. Então o sujeito não fica só dogmático, ele fica burro, ele erra, ele não aprende. É isso que me deixa assim pasmo de ver que as pessoas que propagam essas coisas não percebem os erros. De uma forma que até me surpreendeu, o Paulo Giraldelli reconhece que a escola austríaca tem algum valor e que é uma teoria que explica a realidade, mas que ela tem utilidade apenas no campo micro e não no campo macro, que ela tem utilidade apenas no mercado e não na política. Ou seja, o Paulo Giraldelli ele não quer confrontar a teoria da escola austríaca. Ele quer dizer assim, tá, essa teoria é lógica, ela tem lógica, eu não vou chegar aqui dizendo que oferta e demanda não existe, porque isso seria forçar demais, seria ridículo demais, então ele fala apenas que essa teoria não se aplica na política. É uma teoria que está certa, mas não se aplica na política. Este jogo de oferta e procura é falso. Marx disse que ele é falso, a economia clássica diz que ele é falso, a economia clássica não se preocupou com ele. Por quê? Porque ele dá conta das relações do cotidiano do mercado. E os clássicos não estavam preocupados com as relações do cotidiano do mercado. Eles estavam preocupados em entender filosoficamente o comportamento do capital. Eles estavam preocupados com o que é o capital e como ele se desenvolve. Enquanto que o utilitarismo ou o marginalismo, onde se insere lá no finalzinho da curva, né, um autor menor como Mises, está preocupado em explicar a variação de preços nas economias de mercado, tomando as economias de mercado como sendo naturais, sem crise e eternas. E sem dinamismo, ou seja, como se as economias não mudassem segundo os desenvolvimentos regionais e a história, enquanto que a economia clássica pressupõe a mudança do quê? Do próprio trabalho. Ou seja, para as economias clássicas, da herança Smith, liberal, Ricardo, liberal e Marx, a mercadoria ela tem valor e, portanto, vai ter preço à medida que você tenha o quê? Um trabalho embutido nela, porque é ele que dá o valor, mas esse trabalho embutido nela vá ganhando história. O que significa ganhar história? Que ele não é só o esforço do trabalhador na mercadoria. Ele é também o esforço daquele que faz a propaganda da mercadoria que está embutido nela. Ele é o esforço de toda uma rede de TV que embutiu a propaganda nela. Você fala para mim, mas essa teoria marginalista ela funciona? Claro que funciona.
Você não percebe que existe esta demanda de compra e venda? Percebe. Não é real que acontece isso? É real. Isso é o que ele fala na segunda parte do vídeo dele, porque na primeira parte ele diz que Mises é insignificante e isso é um total apelo à autoridade e à multidão, porque ele está usando como referência a academia, ou seja lá que autoridade ou que consenso for. Ele está usando um consenso e uma autoridade como referência e não se referindo aos argumentos em si do Mises. Uma das coisas que eu vejo sempre é esta brincadeira que apareceu nas universidades por conta talvez do MBL, não é? Ou de outros energúmenos de plantão, que é escrever lá mais Mises menos Marx. Aí o sujeito põe embaixo, nos textos, Mises refutou Marx. Meu Deus do céu, o que significa isso? Primeira coisa, Marx faz parte dos economistas clássicos e célebres. Mises não faz parte dos economistas célebres. Clássico ele não é mesmo, ele é de outra escola. Mas ele não é um célebre, ele não é, digamos assim, o protagonista da corrente na qual ele está. Então isso já provoca um erro teórico. Quando você vai comparar autores, você tem que comparar os grandes com os grandes. E não o grande com o rato e ainda por cima dizer que esse rato refutou o grande. Elas estão acreditando numa não crise do capitalismo. Elas aparecem antes de 1929 como uma verdade porque elas pegam um projeto de desenvolvimento capitalista onde tudo só melhora e as crises não aparecem. E a teoria marginalista é uma teoria que não vê essa distância entre ricos e pobres e não vê crises no capitalismo. Tanto é que depois de 29 ela decai. Ela é obrigada a abrir as portas para o keynesianismo. Que inclusive parece que ele não conhece Mises mesmo, porque ele compara a praxeologia e a economia misesiana com psicologia. Então é uma praticidade subjetiva que surge e pressupõe um capitalismo sem crise. E pressupõe uma não política. Porque não há que fazer política, não há que fazer previsões quando você está aí na ideia de que o mercado pode regrar tudo. E esse subjetivismo está de acordo com o subjetivismo geral da história da filosofia, da história da cultura. Então, quando você entende isso, você vê, puxa vida, olha como a psicologia se desenvolve e como tudo o que acontece se chama um psicólogo para explicar as coisas na TV. E aí vem o economista para explicar as coisas na TV e explica igual o psicólogo. Por quê? Porque ele está dizendo, né, que a economia é subjetiva, porque ele está dizendo que os preços evoluem subjetivamente. Então ele não refuta Marx, nem Marx refuta ele. São teorias paralelas para ver coisas diferentes. Que é uma coisa que não tem absolutamente nada a ver, eu vou explicar isso aqui. Psicologia é um estudo a posteriori, ou seja, é um estudo de observação das tendências da mente humana, da tendência da mente humana funcionar de uma certa forma. E isso não tem nada a ver com praxeologia, porque praxeologia é o estudo da estrutura a priori da ação humana, de como a ação humana necessariamente é, e não as suas tendências contingentes no ser humano ou no Homo sapiens, porque o Homo sapiens tem certos instintos contingentes que poderiam existir ou não. O Mises não fala disso, ele está falando do que necessariamente tem que estar implícito em uma ação. Ou seja, a economia austríaca e misesiana são áreas de estudo a priori, enquanto que a psicologia é uma área de estudo a posteriori. E para mim, parece bastante que o Paulo Giraldelli não sabia disso. Eu acho que ele nunca leu Mises, ele
não sabe do que se trata a teoria misesiana, tanto que ele não se referiu a nada da teoria misesiana em si, ele só falou dela por fora, como se estivesse descrevendo alguma coisa, mas sem se referir ao seu conteúdo. Então é claro que ele não acha que Mises refutou Marx, até porque ele nem sabe quais são os argumentos de Mises. Eu duvido muito. Eu realmente acho que ele nem sabe, por exemplo, que o argumento de Mises contra o socialismo é da impossibilidade do cálculo econômico. Nem sabe, por exemplo, que o argumento de Mises contra o socialismo é da impossibilidade do cálculo econômico. Bem, eu creio que agora que vocês têm esse panorama, né, e percebem que o caso é mais grave, né, para alguns que têm formação em ciências humanas e economia já entenderam o que eu falei. Para os que não têm, dá para entender o que eu falei. Mas para os que não têm nada, pelo menos vocês ficam sabendo o quê? Que a conversa desse pessoal da direita é burra. Né? Mises não tem nada a ver de refutar Marx, né? E que vocês podem começar a estudar isso. Que vocês têm condição de entender isso. Da maneira como eu pus, dá para vocês caminharem. Então aí eu sugiro, né, que vocês peguem os textos do Paul Singer. Eu sugiro que vocês possam ler esses manuais de bons autores para entender esse movimento. E vocês vão notar que a hora que vocês vão começar a estudar, vocês vão ver que vocês não vão encontrar o Mises nesse confronto. Porque todo mundo vai pegar do lado da teoria marginalista autores maiores. Então só aí você já vê que o debate não é com o Mises. Que o Mises é apenas um cara, né, que combate o socialismo. Mas isso não tem nada a ver com a teoria clássica. A teoria clássica ela não é uma teoria do socialismo. Nessa hora, Marx está junto com Smith e com Ricardo para fazer uma teoria do valor, para entender o capitalismo, o valor trabalho. Enquanto que a teoria marginalista está pensando no valor e nos preços a partir do indivíduo. Entendido isso, vocês vão ver que vocês vão estudar e não encontram esse debate Mises versus Marx. A não ser nesses institutos fajutos. Talvez o Paulo Giraldelli nem saiba que esse é o nome do argumento. Se souber, eu peço que ele faça um vídeo falando sobre isso, porque não fez. Então acontece que ele faz essa divisão de macro e micro, ou seja, ele quer analisar, no fim das contas, o que ele quer dizer com isso? É que ele quer analisar a economia e a sociedade pelo ponto de vista da história do coletivo. Pelo ponto de vista do coletivo, na verdade. Quando ele fala assim, que é pela história, o que ele quer dizer com isso é que ele quer analisar pelo ponto de vista de grupos, de classes, e não do indivíduo. E ele sabe disso, ele deixa isso claro, que a escola austríaca analisa a economia pelo ponto de vista do indivíduo, de que o indivíduo dá valor às coisas, por isso é chamado de subjetivismo, porque o indivíduo dá valor às coisas, ou seja, o valor vem de dentro do indivíduo e não da coisa, e não de alguma coisa que você vê fora de você. E o Paulo Giraldelli também faz uma confusão com a palavra subjetivo, onde ele mistura epistêmico subjetivo com ontológico subjetivo, que na verdade é só uma distinção trazida pelo filósofo John Searle, ou seja, que uma coisa pode ser subjetiva porque ela existe no sujeito, que esse é o caso do valor econômico, ele existe no sujeito, ou ela pode ser um julgamento epistêmico subjetivo, que você diz assim, sorvete de chocolate é melhor do que baunilha. Isso é um julgamento subjetivo, ou seja, uma pessoa pode achar diferente de você. Não é nesse sentido que a economia é subjetiva, mas isso eu vou falar em outro vídeo. E ele usa pela autoridade e a multidão, quando ele diz que Mises é um pensador insignificante. Não é interessante, gente? No sexto século antes de Cristo, um homem que sabia um pouco de matemática e das coisas descobriu isso que a juventude agora, lendo alguns panfletos neoliberais, descobriram e se ajoelham diante de Mises. O grande Mises que ninguém cita, só eles. Mises não é insignificante para a escola austríaca, para os austríacos. Provavelmente a maioria dos austríacos considera Mises o principal economista austríaco ou um dos seus principais discípulos, que são o Rothbard e o Hoppe, que basicamente
Se você considera Rothbard ou Hoppe como o melhor economista, você basicamente está considerando a teoria de Mises a melhor, já que eles dois seguem 100% a praxeologia e a economia misesiana. Então, o Paulo Giraldelli diz o seguinte, que Mises não refutou Marx e que Marx também não refutou Mises. Só que isso eu acho que reflete, mais uma vez, o desconhecimento dele sobre Mises. Ele não leu, não sabe o que Mises fala. Mises fala o seguinte, que no sistema do socialismo é impossível gerar valor, porque é impossível calcular se o que você está fazendo está tendo mais valor, ou melhor, se o produto está tendo mais valor do que o custo de produção. Você pode resumir nessa frase. No socialismo não se pode calcular se o produto tem mais valor que o custo de produção e logo a produção tende a gerar menos valor. Isso você vê na prática na União Soviética, que as pessoas não tinham comida, morriam de fome, recebiam do governo uma roupa que não cabia nela, recebiam um lustre que pesava mais do que o teto e as casas desabavam. Por quê? Porque eram as coisas produzidas, calculadas pelo Estado, calculadas sem o mercado, sem uma competição de preços. Então, o Estado simplesmente não sabia o que fazer, não sabia o que produzir. Você tem que produzir trator, ou você tem que produzir máquina de agricultura, ou você tem que construir uma ponte, ou você tem que construir um hospital, ou você tem que construir uma fábrica. Simplesmente é impossível. E saber qual o melhor sistema de produção, se produzir de um jeito ou de outro, qual vai dar mais lucro, qual vai gerar mais valor, é impossível, porque não tem propriedade privada para as pessoas competirem num sistema de preços e saberem o que gerou lucro, que o lucro nada mais é do que isso, é o sinal, ou seja, o mercado funciona com sinais, com informação. O produtor precisa transmitir informação para o consumidor transfere informação para o produtor. Então essa transmissão de informação simplesmente não existe no socialismo sem a propriedade privada. Então o Estado decide tudo, tá, vamos calcular aqui, vamos botar os preços tudo aqui. Imagina o Ciro Gomes fazendo isso, né? Bota aqui 5% de arroz, 7% de feijão, certo? Então por isso o socialismo resulta em miséria e por isso o socialismo resulta em ditadura. Porque se você não controla a sua propriedade, alguém vai ter que controlar para você. Isso é bem lógico. Mas os esquerdistas acham que não, que é por acaso que houve uma ditadura com milhões de mortes no socialismo. Não, não é por acaso, é por necessidade lógica e os austríacos já sabiam disso antes de acontecer. Eles já previram isso. Então, não pode ser verdade o que o Paulo Giraldelli falou, que nem Mises refutou Marx, nem Marx refutou Mises, porque eles falam exatamente o oposto. O Marx fala que a economia vai conservar o seu valor, ou produzir mais valor, ou distribuir o seu valor com a abolição da propriedade privada sobre os meios de produção. E o Mises fala exatamente o contrário. Fala que para gerar valor é necessária a propriedade privada sobre os meios de produção. Então, um dos dois tem que estar errado e o outro tem que estar certo. Agora, Marx não tem uma teoria desse tipo. Ele não explica como se gera valor. Ele apenas fala sobre grupos, como o próprio Paulo Giraldelli falou. Ele fala sobre grupos, mas falando sobre grupos, ele não consegue criar uma teoria coerente de como explicar o valor econômico. Ele só diz que a burguesia oprime o proletariado e logo o proletariado tem que se rebelar contra. É só isso que ele diz. Não tem uma fundamentação para você afirmar isso. Nem moral, nem econômica, nenhuma. É só uma divisão entre grupos que defende a luta entre esses dois grupos. No meio disso você tem a teoria do valor-trabalho, eu vou falar sobre essa teoria em outro vídeo. Então, Mises, sim, refutou Marx. Não só o Mises, vários economistas austríacos refutaram Marx de várias formas, e a refutação do Mises é da impossibilidade do cálculo econômico no socialismo. Então, se o Paulo Giraldelli tem alguma refutação desse argumento, ele deveria fazer um vídeo com os argumentos, e não como ele fez 20 minutos sem tocar em nenhum ponto do conteúdo de Mises. Talvez porque ele nem saiba qual é o conteúdo. Talvez porque ele nunca leu nada. É incrível que as pessoas acreditem que a humanidade fez aquela sofisticação com Adam Smith, David Ricardo e Marx da teoria do valor do trabalho, de 300 anos de pesquisa, daquele volume todo escrito, que não precisava, porque era só pegar o Tales e agora obedecer o nobre, santo Mises. Gente, põe a mão na cabecinha. Põe a mão no cérebro que vocês não têm, garotos do MBL e adendos.
ou aquela anta mor chamada Rodrigo Constantino. Mais Mises, menos Marx, é uma frase que vocês deveriam se envergonhar. Se você falar que o Hayek tem uma teoria do marginalismo que vale a pena ser conhecida, eu concordo. Mas se você falar para mim que a lei da oferta e da procura e a ideia da utilidade subjetiva é uma grande descoberta e que você pode entender de economia com isto, aí, meu amigo, eu vou ser obrigado simplesmente a comprar aquele chapéu de burro para você pôr lá você no cantinho da sala. Ah, esqueci, você não gosta de sala, você não vai à escola. Você é como Olavo de Carvalho, não precisa da escola. Claro, você não precisa mesmo. Aliás, a escola nem quer que você vá, porque você é incapaz de aprender alguma coisa.